Olá, graça e paz. Mais uma vez aqui nesta manhã para adorarmos o Senhor com esse cântico Alfa e Ômega e mais uma vez para estudarmos uma porção da palavra do Senhor. Estamos fazendo uma série de estudos sobre o livro de Apocalipse e eu quero te convidar a participar conosco aqui. Vamos reservar alguns minutos no final para que você possa fazer alguma pergunta ao pastor John, missionário, ou a nós aqui. Não há outro como tu. Soberano e fiel. Queria dizer a vocês, amados, que não há outro como nosso Deus. A Bíblia diz que tudo por Ele, para Ele e por meio dele foram feitas todas as coisas. Paulo escreveu à igreja que estava lá em Roma, aos romanos. E é muito importante nesta manhã termos um coração grato a Deus por todas as coisas que Deus tem feito. Muitas das vezes a gente esquece de agradecer a Deus pela vida, pelo ar que nós respiramos, até de estar passando por essa crise, né? Essa crise na saúde, em que não se sabe direito quanto tempo isso ainda vai durar, embora que algumas cidades estejam liberando a população para voltar a uma certa normalidade, mas eu quero te dizer que Deus nunca perdeu o controle da situação, nem da sua vida, nem do mundo inteiro. E esse cântico diz: não há outro como nosso Deus. Ele é soberano e fiel, Alfa e Ômega, princípio e fim. Vamos adorar o Senhor nesta manhã? Eu não sei se você está ouvindo bem ou se está muito baixo. Dá um sinal aí pra gente. Maneda, Manheda. Gilmar Amorim. Como é que vai o seu filho, Levi? Tudo na paz? Tem uma canção muito interessante aqui, amado. Ellen, que Deus te abençoe, Ellen de Conrado. Nesta manhã vamos adorar o Senhor. Vamos declarar que Ele é o começo e o fim das nossas vidas. Lu, bom dia, Lu, Deus te abençoe. Vamos adorar o Senhor nesta manhã. Gilmara está dizendo que o som tá bom, né? Eu botei ele bem baixinho aqui, mas se vocês estiverem escutando bem, tá ótimo. Daqui a pouco o pastor missionário John vai entrar. Bom dia, Lu. E vai ministrar a palavra desta manhã. Hoje será mais uma carta. Na verdade, vai completar a mensagem sobre a igreja de Tiatira, né? Olha o que diz essa canção. Alfa e Ômega, princípio e fim. Deus é tudo para mim. Nesta manhã vamos ter um coração grato a Deus, porque entregou o seu Filho Jesus Cristo para morrer por todos nós. E sem Ele, certamente não somos nada. Vamos agradecer a Deus nesta manhã. Diga isso para Deus. Deus, Tu és tudo para mim. Alfa e Ômega. Quantos estão ouvindo bem essa canção? Você está ouvindo? Declare nesta manhã. Deus é tudo para nós. Se não fosse Deus, não sabemos, irmãos,
o que estaria nos acontecendo. Louve a Deus nesta manhã. Deus é tudo para nós. Agradeça ao Senhor. Amém, Zilmara. Deus te abençoe. Jesus é o ar que nós respiramos. Ele é tudo para nós. Agradeça a Deus nesta manhã. Tu és, Senhor. Tu és Jesus. Irmão, só existe uma forma. Adorando e louvando ao Senhor. O coração grato, ele é impulsionado a adorar a Deus. Ele é impulsionado a reconhecer que sem Deus não tem como ser. Não tem como fazer. Ou não tem o que fazer. Ele é o Alfa e o Ômega. Início e fim. Tu és. Tu és, ó Deus. Tu és Jesus. Tu és o ar que nós respiramos. Nesta manhã, eu espalhei uma mensagem de gratidão. E eu espero que você reconheça o quanto Deus tem sido misericordioso, bondoso e fiel a cada um de nós. Exercite, né, a virtude da gratidão. Reconheça e agradeça a Deus por tudo, por tudo. Eu quero agora aqui, amados, compartilhar a tela e chamar o pastor John para estar conosco. Que com bom tempo, a palavra do Senhor, nossos corações. E eu quero te convidar aqui a glorificar a Deus, aprender, né? Que nós estamos aqui aprendendo. Bom dia, pastor John. Bom dia. Shalom, né? Shalom. Fique à vontade, por favor. Estamos já... Sim. Compartilhando o tempo. Para ouvir a palavra, para estudar um pouco das mensagens maravilhosas de Nosso Senhor para a sua igreja. E lembrando que para cada uma dessas igrejas tem uma mensagem específica para aquele que vence, os vencedores, que somos nós. A gente precisa de se lembrar disso. Especialmente nesses tempos atuais, onde a gente vê que realmente tem um assalto contra tudo que é de Deus. Nada está sendo poupado. O sistema do mundo está erigindo tudo que ele pode, barreiras, e são coisas muito sutis que estão sendo utilizadas para enfraquecer a igreja. E com certeza também tem muito engano para tirar a atenção dos fiéis para coisas que não têm nada a ver com Deus, mas que vão ser utilizadas pelo anticristo, porque ele não vem com uma mensagem contra Cristo. Como já falamos várias vezes, não significa contra, mas no lugar de. Então, para manter esse equilíbrio, para saber distinguir, para ter evitar o engano, porque Jesus alertou muitas vezes: cuidado de não ser enganados. Então, hoje nós vamos ver mais uma dessas mensagens que vão nos ajudar a discernir a verdade e o caminho certo. Eu quero te pedir, Senhor, hoje, amém, como sempre, de abrir nossos olhos e ouvidos espirituais, Senhor. Claro. Ajuda-nos a receber de Ti, não de um homem.
tudo que é do homem que seja extinguido depois dessa reunião e tudo que é de ti possa produzir os frutos que tua palavra, a semente da tua palavra sempre produz no coração preparado e que as recebe com vontade de te servir. Então, eu quero te agradecer para o teu Espírito Santo. Venha, Espírito Santo, e ajuda-nos a receber essas palavras da mesma maneira como certamente os fiéis da igreja de Tiatira, 1900 anos atrás, receberam essas palavras e com certeza agiram. Não só ouviram, mas foram aqueles que agiram e colocaram em prática. Então, eu quero te agradecer para tudo isso em nome de Jesus. E a semana passada nós já estudamos parcialmente a mensagem para a igreja de Tiatira. Eu só vou ler de novo essa carta para nos lembrar do contexto dessa mensagem. E no Apocalipse, capítulo 2, começando no versículo 18, ao anjo da igreja de Tiatira escreve, Jesus falando, isto diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes a latão reluzente. Eu conheço as tuas obras, e o teu amor, e o teu serviço, e a tua fé, e a tua paciência, que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras, mas tenho contra ti. Tolerares que Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensine e engane os meus servos para que se prostituem e comeiam dos sacrifícios da idolatria. Eu dei tempo para ela de se arrepender da sua prostituição. Não se arrependeu. Eis que, porém, numa cama é sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, e não se arrependerem de suas obras. Ferirei de morte os seus filhos. Todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as mentes e os corações. Darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Eu vos digo a vós e aos restantes que em Tiatira, a todos quantos não têm essa doutrina e não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás, outra carga vos não porei. Mas o que tendes, retende-o até que venha. Ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações. E com vara de ferro as rejarás e serão quebradas, como vaso de oleiro, como também recebi do meu Pai. Dar-lhe-ei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Glória a Deus. Uma mensagem que é a mais longa das cartas. Então, é uma mensagem, nós precisamos de prestar bem atenção. O que está acontecendo aqui? A gente se lembra que isso é a quarta das igrejas. Já tinha uma carta para Éfeso, Esmirna, Pérgamo e agora Tiatira. E a gente vai ver que por que essa mensagem é tão importante? Porque fala de uma prostituição que não tem nada a ver realmente com a prostituição que poderia ter acontecido em Pérgamo, onde tinha o trono de Satanás, como Jesus chama isso, que era o trono que se encontrava no templo a Zeus, o grande Deus. Então é óbvio que os cristãos não iriam se juntar a essa religião, a religião do Império Romano. Só que tinha outras
perigos. E aqui a gente vê em Tiatira um outro perigo que surgiu, que exigiu uma mensagem muito forte. E a gente vê na a semana passada, que a característica dessa cidade era conhecida até na antiguidade pela organização de o que a gente pode chamar de alianças comerciais. Foi o líder, essa localidade foi o líder na organização dessas associações comerciais. E nós precisamos de nos lembrar que para participar, na época, para participar de qualquer comércio, tinha que se juntar à associação que governava, que controlava esse trabalho, essa indústria. E, claro, isso era exigido dos membros uma participação em festas. E nessas festas, automaticamente, se comia o resultado de ofertas para os deuses que controlavam, supostamente, essa indústria. Era muito perigoso. Talvez você poderia dizer, bom, eu não estou envolvido nesse culto, mas eu vou participar das festas e eu só vou comer o que eu vou comer. Bom, começa assim, muito... Sutil. Parece que não importa, mas você consegue ser seduzido aos poucos pelo espírito que está atrás disso, que é muito sutil. Semana passada a gente viu como essa mulher, essa Jezabel, que não era claro o nome dela, mas era uma maneira de descrever, comparando ela a essa Jezabel muito conhecida da história do Israel. E a gente só vai lembrar um pouquinho que, entre outras coisas, o nosso Senhor se refere às profundezas de Satanás, no versículo 24. Que tudo isso envolve profundezas de Satanás. O que isso pode significar? Nós podemos pensar que tem uma referência aqui à mensagem ou tentar de explicar isso utilizando a descrição de Paulo na carta para os Efésios, no capítulo 6, onde ele fala que tem principados, potestades, príncipes e hostes que são espirituais em lugares celestiais. Mas ele está falando realmente de poderes que são bem no alto e, de um certo modo, bem reconhecíveis. E, de um certo modo, até alerta, tá? E todo mundo sabe que existe, o cristão vai saber distinguir. Então, profundeza está falando de coisas que são mais escondidas. E nós temos, assim, uma dica de Jesus sobre isso. Quando ele iniciou o seu ensinamento na base de parábolas. Por que ele utilizou parábolas? Ele diz claramente porque o povo não quis ouvir as mensagens, então ele trocou, ele falou, essas mensagens só com o Espírito Santo vocês vão entender. Isso é para aqueles que têm os ouvidos fechados, e Deus fecha os ouvidos deles para que eles não entendem. Mas aqueles que vão ter ouvidos abertos pelo Espírito Santo, eles vão saber do que eu estou falando. E é interessante que uma das parábolas, são palavras muito importantes, porque ele explica o reino, como funciona o reino. Dentro do reino tem o bom e o mal. E na terra nós fazemos parte desse reino. E ele fala assim, tem uma parábola, a gente encontra ela nessa série de parábolas que são tão importantes, porque elas nos dão a entender como o reino funciona.
E em Mateus capítulo 13, no versículo 33, ele fala assim: o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher toma e introduz em 3 medidas de farinha, até que tudo esteja levedado. E aqui ele está falando das profundezas de Satanás, como que ele opera. Parece que bom, preparar um bolo não tem nada de ruim, bem que no pão deles era proibido a utilização no pão. Mas eles podiam utilizar o fermento de vez em quando. Então ele está dizendo que ele não está condenando o fermento, mas essa mensagem é para nós hoje. A gente utiliza fermento como se fosse uma coisa normal, até em nosso pão. Mas é uma imagem, simboliza como entra uma doutrina falsa, como o erro entra, como a sutileza e o perigo, porque invade a massa. Como Paulo falou, toma cuidado, porque um pouco de fermento toma conta da massa inteira. E nós sabemos cientificamente que é impossível, uma vez que entrou, não dá para retirar. E isso deve ser uma alerta para nós, que tem coisas certamente em nosso contexto de religioso, a gente poderia, não da verdadeira fé, mas de religião, que permitiu a entrada de doutrinas que não são realmente corretas, mas que parecem boas, que não tem. Então nós precisamos realmente de prestar muita atenção. E por isso que depois ele falou que ele não tolera essa mulher. Só para lembrar que a gente já falou que a participação nos sacrifícios da idolatria envolviam o comer da carne que sobrava depois do sacrifício. E que isso já era um problema em Pérgamo, mas aqui entrou de uma maneira mais sutil. Por isso que, de novo, Jesus fala sobre isso. E nós sabíamos que é de uma referência ao que aconteceu com Balaão e Baraque, que Balaão falou, ele não quis colaborar com o rei e amaldiçoar, até não pôde amaldiçoar, Deus não permitiu. Então ele falou depois, só deixa as tuas mulheres seduzir os homens e eles vão cair na idolatria. E isso não é uma questão, hoje muita gente que pensa que isso só tem a ver com coisas de sexo. Vai muito mais profundo. Isso são as profundezas de Satanás. Até a profundeza de Satanás é tal que muita gente religiosa pensa que o pecado foi de se casar ou de namorar com essas mulheres ímpias. Não. O problema não é tanto bom. Isso, claro, que conduz depois a uma coisa que é muito pior, que é a participação mais profunda na vida e no culto e na religião e na fé, em tudo que inspira essas mulheres. E a gente sabe como uma mulher pode influenciar um homem para o bem e para o mal. Mas é tão sutil. Por que que aconteceu? A gente já leu semana passada que em Números está contado que Israel, no capítulo 25, que Israel deteve-se em Sitim, o povo começou a prostituir-se com os filhos de Moabitas, e estas convidaram aos sacrifícios dos seus deuses, e o povo comeu e inclinou-se aos seus deuses. Isso que é o problema. A inclinação aos deuses. E aqui em Tiatira nós vemos a tentação, o início
dessa participação de crentes em coisas do mundo. Claro que nós estamos aqui para viver neste mundo, mas nós temos que tomar muito cuidado de não nos deixar contaminar. Nós sabemos que a igreja é chamada para ser separada, completamente separada. O João falou, não sou do mundo. Como? Eu não sou do mundo e vocês não são do mundo. E Tiago alertou. Ele utiliza a palavra adúlteros e adúlteras, no capítulo versículo 4. Não sabeis que a amizade do mundo é inimizade com Deus. Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. A gente pode dizer que hoje, talvez o perigo de ser, parece o perigo está diminuindo de ser amigo do mundo, porque o mundo não está muito amigo da igreja. E até a gente tem todo um sistema de leis que está se estabelecendo, que estão já em outros países, aqui no Brasil, menos, mas que, por exemplo, em países como a Inglaterra, que era a primeira igreja a propagar o evangelho através do mundo, hoje já está fechada para o evangelho. Está fechada, porque se publicamente alguém anuncia que Jesus é o único caminho, ele vai ser condenado por palavra de ódio, porque pessoas, um muçulmano vai vir e dizer o Mohamed, ele não é um profeta legítimo, um cristão vai dizer não, ele vai te levar na justiça e a justiça pode te multar e depois até eles vão fechar. Sem falar da lei sobre a liberação do movimento gay até o casamento gay, que hoje é aberto. Quem fala contra isso, seu negócio é fechado. E ele vai ser multado e pode até ser preso. Não só na Inglaterra, a gente vê a mesma coisa nos países escandinavos. Está começando na França, e certamente no Canadá, e está começando um pouco nos Estados Unidos já. Então a gente vê como é sutil essa guerra contra o cristianismo. Eles não precisam de jogar o cristão para os leões. Hoje, eles já terrorizam o cristão utilizando leis. E essas leis vão proibir, e já estão proibindo de comprar e vender. Se você tem um negócio que fala abertamente das leis divinas, já está começando esse efeito. O mundo vai fechar seu negócio. Então, a tentação é sempre de encontrar um meio de agradar a esse sistema, de colaborar com ele, de encontrar um meio, em vez de simplesmente aceitar que não tem possibilidade de aliança. Então, essa noção de aliança com o sistema completamente ímpio já estava em operação com os cristãos que viviam em Tiatira. Como que, e só para dar, a gente tem tempo só de dar um pequeno à parte, a utilização dessa noção de prostituição. No Velho Testamento tem muitas passagens que falam dessa prostituição. Começando, eu só vou ler algumas. Em Jeremias, Jeremias capítulo 3, versículo 3, alerta: tu tens a testa de uma prostituta e não queres ter vergonha. Falando para o povo de Israel, no versículo 6 do mesmo capítulo.
Disse mais o Senhor nos dias do rei Josias: viste o que fez a rebelde Israel? Ela foi-se a todo monte alto e debaixo de toda árvore verde, e ali andou prostituindo-se. Está falando de participação de cultos estranhos. Será que a igreja de hoje não tem essa mesma, que o perigo não existe, de participação com o mundo e dessa maneira de ser atingido por um espírito que não tem nada a ver com o Espírito de Deus? Em Ezequiel, versículo 16, todo o processo está descrito. Ezequiel, capítulo 16, no versículo 3. Assim diz o Senhor, Jeová, a Jerusalém: a tua origem e o teu nascimento procedem da terra dos cananeus. Teu pai era amorreu, tua mãe Eteia. E quanto ao teu nascimento, no dia em que nascestes, não te foi cortado o umbigo, nem fostes lavada com água para a tua purificação, nem tampouco foste esfregada com sal. Está falando de verdades espirituais. Continua ligada a tudo que é ímpio, a tudo que é idolatria dos tempos. O que acontece? Não só compadeceu de ti olho algum para te fazer alguma dessas coisas. Compadeceu de ti. Antes fostes lançada em pleno campo pelo nojo da tua alma no dia em que tu nasceste. Está falando como o povo redimido, como ele foi antes de ser redimido. Isso também fala de nós, da nossa situação. E continua. Depois, o que aconteceu? Deus vem, no versículo 8. Passando eu por ti, vide-te, eis que o teu tempo era tempo de amores. E estendi sobre ti a orla do meu manto, e cobri a tua nudez, e dei-te juramento, e entrei em concerto contigo, diz o Senhor Jeová, e tu ficaste sendo minha. Mas, agora, aqui vem o problema, no versículo 15. E 8, o que Deus fez. No versículo 15, confiaste a tua formosura, te corrompeste por causa da tua fama, prostitues-te a todo o que passava para ser sua, e tomaste das tuas vestes, fizeste lugares altos adornados de diversas cores, e te prostituíste sobre eles. Quem estuda a história da igreja cristã, é o problema que tem muito disso que aconteceu depois de Constantino. Essa de utilizar, foi reconhecida pelo mundo como a esplendor da igreja. E a igreja utilizou tudo isso para seduzir e para controlar as nações, e os reis se curvaram diante de uma cristianidade que era cheia de falsidades e de idolatrias. Graças a Deus que Deus está muito misericordioso e que ele até utilizou, como ele utilizava o povo de Israel, até entrando em tudo isso, continuou a utilizar esse povo para demonstrar para o mundo o que é a lei dele. E a igreja, com certeza, fez muitas coisas boas durante todos os últimos séculos. Mas a igreja, às vezes, esquece que não é do mundo. Isso é um perigo muito grande. Então, tem muitas passagens no Velho Testamento que falam disso. E até a gente vê no próprio livro de Apocalipse, no final, a gente vai ver no Apocalipse capítulo 17, versículo 1. Veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças e falou comigo, dizendo-me: vem,
mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está assentada sobre muitas águas, com qual se prostituíram os reis da terra. E os que habitam na terra se embebederam com o vinho de sua prostituição. Está falando de quê? De um sistema futuro? Ou no final dos tempos? Não. É um sistema que se desenvolveu durante séculos. E com certeza parte desse fermento funciona não só na grande igreja que foi reconhecida lá na época da Reforma como sendo aquela de Roma, mas também para todas aquelas de hoje que querem todos se unir. Tem um grande movimento entre no mundo protestante de acabar com essa divisão e de voltar a se unir com Roma. Isso já começou dezenas de anos atrás com o movimento luterano, a igreja luterana, que já escreveu, agora existe a paz, não tem mais mal-entendimento, nós somos juntos. A anglicana também. A pentecostal recentemente começou a se unir. Então a gente vê que é um grande problema aqui, porque todo esse movimento vai se unir com o mundo. Com certeza, com essa oposição que vem do mundo, a falsa igreja, que é uma grande prostituta, vai, com certeza, encontrar meios de manter seus privilégios. E a gente vê como até tem um reconhecimento, até recentemente, quando tinha um papa, por exemplo, que falecia em Roma, todos os chefes de Estado iam lá para se curvar diante do túmulo do papa. O casamento tá óbvio. E continua. Em versículo 4 do Apocalipse 17, a mulher estava vestida de púrpura, de escarlata, adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas. E tinha na mão um cálice de ouro, cheio de abominações e da imundícia da sua prostituição, e na sua testa estava escrito mistério, grande Babilônia. É um mistério. Isso são as profundezas de Satanás. É um mistério. Quem pensaria que atrás de tudo isso tem um espírito maligno operando? E ele, com certeza, tem muitos membros dessas igrejas que são salvos, nascidos de novo, mas que continuam porque tem que pertencer a uma igreja, tem que se reunir. E o sistema é tão sutil que permite você, de um certo modo, de participar sem ofender, mas tem uma aliança com o maligno em tudo isso. Isso são as profundezas de Satanás. Eu gostaria também, só uma parte, de por que está sempre uma mulher envolvida nisso. É uma imagem que o Espírito Santo utiliza. Eu acho que isso mostra o poder no mundo. A mulher tem um poder incrível. Ela influencia muita coisa. Ela já participa, ela já realmente cria a criança. É tudo no controle. E por isso que a mulher justa é tão maravilhosa. O ministério da mulher, só em casa, no casamento, é único. Ninguém pode tomar o lugar da mulher. Mas, no mesmo tempo, se fosse utilizado para o mal, você pode imaginar
a influência que isso tem. No livro de Provérbios tem justamente, interessante que tem muitas referências, tem mais de 12 referências ao que é mulher estranha. Está se vendo lá? Está se vendo? Eu estou ouvindo um barulho. Pensava que eu ouvi o barulho como se fosse chuva. Não. Não, eu ouvi aqui um barulho como se fosse chuva. Pensei, vem uma tempestade sobre vós. Então, essa referência no livro nos Provérbios é interessante, que tem mais de uma dúzia de passagens que falam de uma mulher estranha. A primeira passagem é no Provérbio 2, que fala assim: Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, atento à sabedoria, o teu ouvido, inclinares o teu coração ao entendimento, clamares por entendimento e por inteligência, como prata as buscares, e como tesouro vai esconder tudo isso no teu coração. Então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. E tudo isso é tão importante porque alguns versículos mais, no versículo 16, fala de tudo isso nós precisamos. Oh, jovem, você vai precisar de tudo isso, porque tem um perigo que está te esperando na tua vida, para te livrar da mulher estranha e da estrangeira que lisonjeia com as suas palavras, a qual deixa o guia da sua mocidade e se esquece do concerto do seu Deus, porque a sua casa se inclina para a morte, as suas veredas para os mortos. Todos que se dirigem a ela não voltarão e não atinarão com as veredas da vida. Bom, a tentação, quando a gente lê o livro de os Provérbios, essas passagens, está falando de prostituição. E como sempre a gente vai alertar nossos filhos, toma cuidado de não associar-se com essas prostitutas, essas mulheres estranhas que você vai encontrar lá, que são muito bonitas, que te atraiam, que têm uma maneira de seduzir. Toma cuidado. De um certo modo, digamos, um ensinamento que é superficial, mas é bom, é válido, mas vai muito mais profundo. Por que mais de uma dúzia de referências, e muito longas, muitos versículos, explicando o trabalho dessa mulher no livro justamente de Provérbios? O Salomão sabia, porque ele entrou ele se associou com todas as mulheres, e ele soube que no final da vida a influência dessas mulheres lhe fizeram errar na área do verdadeiro culto. Ele caiu até provavelmente em participação de idolatrias. E só para lembrar que a mulher... Então, o que representa isso no livro de Provérbios? E não só no livro de Provérbios, mas na palavra. A mulher estranha, aquela que se prostitui. Isso é participação justamente em idolatrias do mundo. Uma vez que você começa, é muito seduzor. O chamado do mundo, o mundo sabe nos seduzir. E nos seduz, olha, você só abrir a televisão, para quem que ainda tem, que ainda olham, que perigoso. É só sedução, 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 chamado para consumir, para participar de milhares de coisas que não têm absolutamente nada a ver com nossa fé. Então, no final, no capítulo 31, vocês se lembram que tem a mulher virtuosa. Então, é ela que representa a verdade, a verdadeira fé, a verdadeira religião.
e os outros são lá para nos conduzir ao erro. Continuando, nós vamos agora para concluir. Está escrito aqui, na conclusão, no versículo 26, ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerás, e serão quebradas como vasos de oleiro. E eu acho que na interpretação, na teologia atual, que pensa que tudo isso é futuro, e que Jesus tem que voltar para a Terra para reinar, e que vai reinar 1000 anos. Então isso é futuro ou atual? Lembrando que em Salmo, no segundo Salmo, vem a promessa para Jesus. Os reis da terra se levantam, os príncipes juntos se mancomunam contra o Senhor, contra seu ungido, dizendo: rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Isso é dos tempos antigos? Sim. Os reis queriam se livrar. Depois veio um sistema religioso muito forte que obrigou os reis. Jesus reinou. Até depois de Constantino, os reis começaram a se submeter às leis de Deus, e isso demorou até recentemente, até mais ou menos 50, 60 anos atrás. As leis de todos os países eram baseadas na Bíblia. E esses reis conheceram o controle, digamos, o outro rei, reconheciam, até não precisavam de ser cristãos. Na sua vida particular podiam ser ímpios, idolatras, mas publicamente reconheciam a necessidade de manter a lei divina sobre seus países, e isso se chamava civilização cristã, que hoje está sendo destruída completamente. Como que continua assim no Salmo? Versículo 4. Aquele que habita nos céus se rirá, o Senhor zombará deles. Então lhes falará na sua ira e no seu furor os confundirá. Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte de Sião. Aleluia. Deus está falando de meu rei, e Jesus. Recitarei o decreto. O Senhor me disse, Jesus falando, tu és meu filho, e hoje te gerei. Pede-me, eu te darei as nações por herança, e nos confins da terra por tua possessão. Tu as esmigalharás com uma vara de ferro, e os despedaçarás como a um vaso de oleiro. A mesma expressão. Jesus está lembrando essa profecia, que era uma profecia e um anúncio do que ia acontecer, que iria vir um rei. Então ele está dizendo aqui, está lembrando para o seu povo, que se chama o corpo de Cristo, que ele veio e ele recebeu o poder para gerar, dominar, controlar, reinar sobre as nações. E as nações oficialmente, tinha muita hipocrisia nisso, mas oficialmente todos os países que participavam dessa cultura judeu-cristã, como se chama, se submeteram às leis divinas. Glória a Deus. Aleluia. Durante séculos. O que aconteceu? Faz pouco tempo, uns 60 anos, começaram a eliminar todas essas leis. Isso começou, é triste dizer, no país que era o primeiro país de evangelização do mundo, que foi a Inglaterra, que é o primeiro país que começou a eliminar todas as leis que eram baseadas na Bíblia. Então, eu posso dizer, nós podemos afirmar que
o grande engano da qual fala a Bíblia já entrou. E o resultado foi que primeiro as nações foram enganadas. Até claro, no capítulo 20 diz que Satanás vai enganar as nações. Mas nosso papel não muda. Nós recebemos o corpo de Cristo. A igreja recebeu a vara de ferro para dominar a história. Como ela fez. Cometeu muitos erros, sim. Mas no sistema de leis básicas. E tinha a absoluta aceitação pelo mundo que as igrejas têm que ficar abertas. E tinha culto. Por exemplo, até no sistema comunista, nos países europeus do leste, nunca conseguiram fechar as igrejas. E tiveram que até aceitar que o povo, sofrendo como ele estava, sob o sistema comunista, tinha que deixar aberto as igrejas para permitir o culto deles. Eu quero só lembrar que nós somos essa nação forte. E sacerdócio real. Glória a Deus. E não espera que venha o reino de 1000 anos futuro. Nós somos aqui para reinar. E você deve saber o poder da palavra em nossas bocas. Quando a gente declara a palavra, deixa Deus operar. Quem rejeita vai conhecer a ira de Deus. Quem aceita e que se curva vai conhecer as bênçãos de Deus, sem nem conhecer a Deus. A palavra tem seu efeito. Só para terminar assim. Eu te darei estrela da manhã. O que é a estrela da manhã? Sempre foi associada com Vênus, porque é a última estrela que desaparece quando vem o dia. Todas a gente desaparecem, a Vênus parece, eu não sou muito esperto disso, mas também um sinal de glória. É interessante que a estrela da manhã é associada com Satanás. Isaías 14, versículo 2, tem toda uma descrição da caída do Satanás. Como caístes do céu, ó estrela da manhã? Como fosses lançado por terra, tu que debilitavas as nações. O poder dele caiu completamente. Quando Jesus morreu na cruz do Calvário, ele cometeu esse crime, então foi a vitória. A vitória veio pela cruz. E aqui, no Apocalipse 22, 16, Jesus fala, eu sou a raiz e geração de Davi, a resplandente estrela da manhã. Como que pode ser que a promessa eu te darei, dar-lhe-ei à igreja, aqueles que vencem, os vencedores? De um certo modo, me parece que a mensagem é que eu te darei o poder que estava nas mãos de Satanás. De novo, uma mensagem codificada, uma linguagem codificada, para só entender aquele que tem o Espírito Santo. Então, só com o Espírito Santo a gente vai entender. Mas como era associado a Satanás, o fato de dar isso aos vencedores na igreja, de um certo modo, e vocês vão tomar o lugar de Satanás. No poder, ele regia, controlava as nações, agora são vocês, corpo de Cristo. E nós lembramos, como Paulo escreveu, que nós somos mais que vencedores. Glória a Deus. Pelo aquele que nos venceu. Então, Senhor, quero te agradecer por essa mensagem e que tu possas fortalecer o teu povo e especialmente aqueles que estão participando desse estudo, de reconhecer o perigo que existe com tudo que é a aliança com o mundo. E, Senhor, e também reconhecer que nós somos vencedores e não temer o que está acontecendo,
porque nós vamos continuar a ser vencedores. Até esse dia que a gente vai até ser glorificado com nosso Senhor na sua volta, que esperamos com fé e com confiança. E o nome dele nós oramos. Amém? Amém, pastor. Amém. Nós temos aí 5 minutinhos. Se alguém quiser fazer uma pergunta aí para o pastor John, se alguém quiser, dentro desse texto aqui, né, de Apocalipse capítulo 2, a partir do versículo 18, se alguém quiser perguntar alguma coisa, porque essa é a segunda parte da carta de Tiatira, né? A carta que, revelada pelo Espírito Santo, João escreveu sobre a igreja de Tiatira, mas que serve para todos nós e para toda a igreja em todo o tempo. Então, se você quiser fazer alguma pergunta, você que entrou depois aqui na live e talvez não tenha entendido alguma coisa, faça a pergunta agora aí, escreva aí, por favor. Nós temos aí praticamente 5 minutinhos, dá tempo para eu responder. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, pode fazer. Senão a gente vai ficar perguntando aqui, né, pastor? Porque, por exemplo, eu sei que na primeira parte foi falado ali de como eram os olhos do Senhor, né? Como chama de fogo e os pés. Tem uma versão que fala semelhante ao bronze polido, né? Ou metal reluzente, né? Que também é uma referência à mais importante indústria da cidade de Tiatira, que era a fabricação de bronze. Isso. Então, como sempre, tem uma referência às atualidades do tempo, do lugar onde a igreja se encontrava. É interessante os irmãos entenderem que a visão da qual nós estamos aqui interpretando é uma visão histórica, né? Porque existem vários outros tipos de interpretações. E a nossa, que a gente acredita, é uma visão histórica dos fatos. Mas sempre quando a gente faz a aplicação, a gente mostra o quanto Jesus conhecia aquela cidade e os detalhes que havia naquela cidade, né? É isso que o pastor John está falando aqui, que também fazia referência a uma fábrica que tinha na cidade de Tiatira. Pode falar um pouco mais? Tem uma irmã que perguntou, deixa eu ver. A irmã Lu, acho que antes era Satanás a estrela da manhã, né? Aqui está escrito, eu vejo Luciana, por isso também o Satanás nos persegue tanto. Sim, ele não para. Mas nós somos mais que a palavra diz, resiste a Satanás e ele fugirá. É só resistir. Ele foi derrotado. Ele está derrotado. Só pode enganar. Não deixa ela te convencer que ele tem poder sobre ti. Ele é só enganador agora, não tem outro poder. Só de nos convencer, de nos dirigir em caminhos errados. Só isso. Às vezes, resiste a Satanás e ele fugirá. Às vezes parece assim que a gente é um pouco radical quando a gente diz sobre a importância da gente controlar um pouco essa sedução que há na televisão, nos programas, né? Nas muitas coisas que é colocado na televisão, em que a gente precisa se cuidar, né? Porque tudo opera na forma de semente. A palavra de Deus é uma semente que dá frutos em nossa vida, e você acha que a palavra do inimigo também não tem o poder, se aceitada, de produzir frutos? Claro. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com tudo que vem do mundo. E por isso a gente tem que ser radical nisso. É verdade. Mas, às vezes, a pessoa não entende o fato dessas coisas. Mas percebam que Satanás veio justamente para isso. Para roubar, matar, destruir. E a igreja tem que ficar alerta, tem que ficar atenta às propostas do diabo. E vem também numa forma de sedução. E se não ficarmos atentos, pode ser enganado, né? Pode ser enganado.
Amém? Amém. Bem, a gente já está nos segundinhos, pastor, e vamos terminar agradecendo a Deus por essa oportunidade. Deus seja louvado. Faltam 15 segundos. E a gente sabe que Deus está no controle de todas as coisas. Eu quero lhe agradecer o povo que está assistindo. E até domingo que vem, se Deus quiser. Shalom. Muito obrigado, pastor.